Olá, sejam todos bem-vindos à Academia DAOS. Eu sou o chefe Matheus Meuzani e hoje nós vamos entender qual o ponto ideal do seu chantilly e a melhor maneira de armazená-lo. Como já aprendemos, o chantilly tem a sua origem no creme de leite, um creme muito saboroso, com características marcantes e muito utilizado para sobremesas, recheios, finalizações de sobremesas e decorações de bolos. Vem da necessidade das confeitarias, das cake designers, das boleiras, de um creme chantilly com uma maior estabilidade, uma maior definição, um chantilly mais prático para o uso no dia a dia, surgiu o creme chantilly vegetal. O processo de transporte e armazenamento é muito importante para que você tenha um produto 100% no final do batimento, para que você consiga ter uma melhor definição, ter uma maior praticidade no uso do seu dia a dia. Então vamos para a primeira dica. É muito importante que logo após você comprar, você leve o produto à geladeira. O chantilly não pode passar por variações de temperatura. Isso é muito importante, pois você pode ter problemas ao final quando você for aplicá-lo em uma sobremesa ou uma decoração de bolo. A segunda dica é o armazenamento do chantilly. Após você comprar o chantilly e levar para sua casa ou para sua confeitaria, é muito importante o local onde ele vai ser armazenado. Apesar de se tratar de uma embalagem UHT, o chantilly não pode ficar perto de fontes de calor, ambientes que tenham altas variações de temperatura. Mas se você não tem a possibilidade de mantê-lo gelado, ou se você compra em uma grande quantidade e não tem um espaço ideal para armazenar, ou seja, refrigerado, é importante que você preste atenção no local onde ele vai ser armazenado. Um local arejado, fresco, que não tenha luz. Então esses são os pontos importantes para que você tenha o melhor desempenho do chantilly a hora que você for aplicá-lo em uma sobremesa ou uma decoração de bolo. Terceira dica. Após você comprar o seu chantilly, ter todo o cuidado para transportar, achar o lugar certo para armazenar, a temperatura ideal para se utilizar o chantilly. O chantilly deve estar pelo menos a 12 horas na refrigeração. O ideal é que toda confeitaria, todo confeiteiro tenha um termômetro, como esse, onde você vai conseguir ter a temperatura ideal do seu chantilly, que é de 5 a 8 graus para utilização. Após as 12 horas de refrigeração, agora vamos bater o chantilly. Já estou com o chantilly a 12 horas refrigerado. Lembrando que agora Orolac é DAOS. Com a embalagem aberta, inicialmente vamos fazer uma análise visual do chantilly dentro da embalagem. É muito importante que ele sempre se mantenha líquido, seja em temperatura ambiente ou mesmo após refrigerado. Não pode ter gordura grudada em volta da embalagem. A embalagem tem que estar limpa desta maneira. Se após você abrir a sua caixinha de chantilly, você perceber que tem gordura grudada em volta da embalagem ou uma separação de fases, isso significa que esse produto teve algum problema no transporte ou no armazenamento até chegar a você. Feita essa primeira análise visual, vamos garantir a temperatura ideal do chantilly com o termômetro. Lembrando que a temperatura ideal é de 5 a 8 graus. Uma dica legal, pessoal: mesmo após as 12 horas de refrigeração, você pode levar o chantilly entre 10 a 15 minutos no freezer. Isso vai ajudar com que caia mais a temperatura. No dia a dia de uma confeitaria, uma geladeira com abre e fecha, às vezes a temperatura não mantém. Então essa é uma dica legal que eu dou para vocês: levar o chantilly 10 a 15 minutos no freezer. Não pode ser congelado, isso é muito importante, tá? O chantilly não pode ser congelado. É apenas uma dica para baixar a temperatura se você não tiver um termômetro, que é o ideal para aferir a temperatura. Já fizemos a análise visual do produto, vimos que ele está a 100%, conferimos a temperatura, está na temperatura ideal e agora vamos para o batimento. Vou utilizar aqui uma batedeira planetária. Essa é a batedeira ideal para você montar o chantilly. Algumas confeitarias ainda utilizam aquelas batedeiras de 2 garfos. Também pode ser utilizado, porém eu devo te informar, você não vai ter o melhor rendimento do produto, nem a melhor definição na hora da aplicação. O ideal é se utilizar uma batedeira planetária, pois assim você vai ter o melhor rendimento do seu chantilly e uma melhor definição na hora da aplicação.
Uma dica muito importante para vocês. A velocidade correta para se montar o chantilly é a velocidade média da sua batedeira, nunca em velocidade alta nem em velocidade baixa. Alguns confeiteiros acham que quanto mais rápido você bater o chantilly, melhor vai ser o creme. E é justamente ao contrário. Quanto mais rápido você montar o seu chantilly, quanto mais ar você incorporar ao creme, provavelmente problemas vão acontecer na hora da aplicação no bolo. Você não vai ter uma boa definição no bico, o chantilly vai perder estrutura. Se você fizer uma cobertura, pode ser que ela venha a rachar, trincar. Então por isso a importância da velocidade de batimento. Sempre velocidade média para a mínima. A minha batedeira tem 12 velocidades. Eu vou trabalhar com ela na velocidade 6, 7 no máximo, tá ok? O nosso chantilly já está batendo há mais ou menos 5 minutos. Ele ainda não está no ponto ideal, mas eu vou mostrar para vocês o rendimento e como chegar ao ponto ideal. Olha como tem um excelente rendimento o chantilly Dawes. Ele vai render até 4 vezes o seu volume inicial. Lembre-se, se você tiver uma batedeira que não suporta todo esse volume, você não tem a necessidade de bater o litro todo. Você pode bater meio litro ou até menos, ou dependendo da quantidade da sua receita que a receita pede. Falamos sobre o volume, agora eu vou mostrar para vocês que ele ainda não está no ponto ideal e como atingir o ponto ideal. Vocês podem perceber que ele está liso, não tem bolhas de ar, teve um excelente rendimento, porém ainda não tem a textura desejada para a aplicação, ou seja, precisa voltar para a batedeira. É muito importante você analisar qual o ponto ideal para se utilizar, para que você não deixe ele muito mole ou para que ele não fique muito duro, muito ressecado, para que você não perca o ponto ideal para a utilização. Vou voltar ele para a batedeira até o ponto ideal. O nosso chantilly ficou aqui batendo por aproximadamente 10 minutos. Lembrando que sempre em velocidade média para baixa, nunca em velocidade alta. A minha batedeira tem 12 velocidades, a sua tem 10, algumas tem 8. Então você define a velocidade média da sua batedeira e sempre trabalha nessa mesma rotação. Vou mostrar para vocês aqui agora o ponto ideal do nosso chantilly. Vocês podem ver o excelente rendimento. O chantilly Dawes vai render até 4 vezes o seu volume inicial. Então eu coloquei 1 litro aqui na batedeira, o produto rendeu até aqui em cima, até 4 vezes o seu volume inicial. Lembre-se que essa é uma dica importante. Olha o ponto ideal para o chantilly. Ele está firme. Essa é uma dica valiosa para vocês. O chantilly não pode ter bolhas de ar. Quanto mais poroso o seu chantilly estiver, significa que você terá problemas na hora da decoração do seu bolo ou da aplicação de uma sobremesa. O chantilly, ele deve estar dessa maneira. Esse é o ponto ideal. Ele tem que estar cremoso, ele tem que ter uma boa definição e estabilidade. Esse é o ponto ideal. Algumas regiões do Brasil, principalmente norte e nordeste, têm o costume de se montar o chantilly em velocidade alta e até fazer o furo no meio. Essa é uma expressão usada por cake designers, confeiteiros, até fazer o furo no meio. Essa é uma maneira errada de se utilizar o chantilly. Eu vou mostrar para vocês agora, vou voltar o meu chantilly na batedeira, vou mostrar esse ponto e vou mostrar para vocês qual a diferença. Você perde brilho, rendimento e provavelmente terá um problema após a aplicação em um bolo. O chantilly pode trincar, pode ocorrer a cinérese, quando é a separação de fases, quando você decora um bolo e escorre aquela aguinha em volta do prato. Então todos esses são problemas que podem acontecer quando você não faz a montagem correta do seu chantilly. Vou mostrar mais uma vez o ponto ideal. Quando você coloca o batedor e ele forma um biquinho. Vocês conseguem ver? Eu vou voltar o chantilly para a batedeira e bater ele até passar do ponto e mostrar para vocês como nós vamos perder brilho e rendimento.
Vou mostrar para vocês agora o chantilly quando ele bate demais, quando ele passa do ponto. Vocês já podem perceber a diferença do creme, como ele já perdeu o brilho, como ele está com uma aparência ressecada. Vou mostrar com uma espátula. Vocês podem perceber que o creme já perdeu toda a sua cremosidade, todo o brilho. Para você espatular ele em cima de um bolo vai ficar bem difícil. E o mais importante, olha o tamanho das bolhas de ar que tem nesse chantilly. Vou mostrar como ele perdeu a cremosidade. Ele já não forma mais aquele biquinho como ele forma quando está no ponto ideal. Você não deve usar o chantilly dessa maneira. Provavelmente você terá problemas. Quando você for decorar um bolo, a hora de espatular ele no bolo você vai ter problemas. Se você for trabalhar com uma cobertura, com um ganache, por exemplo, pode ser que você perca a estrutura do bolo e ele derrame. Pode ocorrer também a cinérese. O que é isso? É quando tem a separação de fases. Você utiliza o chantilly dessa maneira, você decora um bolo e algumas horas depois, quando você entrega para o seu cliente ou quando ele fica exposto na sua confeitaria, na vitrine, tem a separação de fases. Começa a escorrer um líquido do chantilly. Tudo isso acontece porque você não fez o batimento da maneira correta. Agora que você já aprendeu a transportar, armazenar e como fazer o batimento correto do seu chantilly, nós vamos para a próxima aula, que é a aplicação e tingimento.